Capítulo 19. Jó, capítulo 19. Iremos ler todo o capítulo. Vai do versículo 1 até o versículo de número 29. Jó, capítulo 19. Do versículo 1 até o versículo de número 19. Dando aqui a continuidade da nossa série de mensagens, e quando o dia mal chegar, baseado neste livro que nos ensina muito acerca da soberania do nosso Deus, dos desafios que nossa fé enfrenta quando estamos passando por dificuldades, por sofrimentos. O que a palavra do Senhor tem para nos ensinar essa noite através deste discurso de Jó, dessa resposta de Jó também aos seus amigos. Assim diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 19. Então, respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e que a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim meus irmãos e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, ele não me responde, tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessas de devorar a minha carne? Quem me dera fosses agora escritas as minhas palavras, que me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Santo Deus, nos instrua com a tua palavra, seja fiel mais uma vez para expô-la. E aos meus irmãos também, ó Pai, a capacidade para poder compreender
tua santa palavra. Assim, eu rogo a ti no nome de Jesus. Amém. Como nós estamos lendo um livro poético, eu estou expondo esse livro, algumas partes desse livro aos irmãos, sempre procuro algum tema, alguma poesia que fala acerca do sofrimento. E, fazendo algumas pesquisas, encontrei um poema do reverendo Wilson Castro Ferreira sobre sofrimento. E o poema diz assim: se hoje a dor bater a tua porta, amigo, não importa, recebe sem rancor. É ministro de Deus também a dor. Quem sabe um novo dia principia. Se a dor te aplica, sabe a cirurgia de séria amputação? Amputa o teu orgulho, a tua ambição, e faz-te mais cristão, mais dócil, mais submisso, e lucrarás com isso. Amputa a tua vaidade e faz-te mais real. Desseca o teu egoísmo e faz teu mundo estreito, mesquinho, sem visão, e serás mais cristão. E quando a dor sair da tua casa, lavar seu bisturi, tirar o seu avental, dirás para ti: muito obrigado, dor. Malgrado a cicatriz, sou muito mais feliz. Esse poema do reverendo Wilson retrata muito bem o benefício da dor quando o Senhor resolve, às vezes, nos afligir com o sofrimento. E aqui, meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 19 de Jó, nós percebemos que neste diálogo com os seus amigos, Jó está desesperado. Alguns comentaristas afirmam que o capítulo 19 é um grito de desespero de Jó. É como se a dor chegou ao seu ápice, como se ele não estivesse aguentando mais de tanta dor. E os seus amigos não o ajudam. As palavras dos seus amigos, de fato, não o consolam. E Deus, diante de toda aquela tragédia, diante de tantas aquelas mazelas, Deus está em silêncio. E é por isso que em seu discurso, Jó, ele utiliza uma linguagem de lamento exatamente para expressar a sua dor, a sua angústia, ao ver que para a sua situação não existe mais saída. E como foi dito, meus queridos, na mensagem anterior a esta série, Jó ele está também sendo testado por Deus por meio dos diálogos. Já vimos que Jó ele foi testado através das suas perdas. Ele perdeu os seus bens, os seus filhos, os seus amigos, como lemos aqui. E agora, por meio dos diálogos, Deus também está provando a Jó para ver que se ele não solte ali algum tipo de blasfêmia contra Deus. E como vemos, Jó, ele também, por meio dos diálogos, ele é aprovado por Deus. E temos aqui também nesses diálogos de Jó com seus amigos, os amigos de Jó não poupando palavras para acusá-lo, dizendo que Jó pecou, que todas aquelas misérias que aconteceu na vida de Jó foi por causa de algum pecado. Porque estava com algum pecado oculto, e por isso que Deus estava causando a ele tanto mal, por punição, por causa dos seus pecados. E nós sabemos, queridos, que Jó não estava sendo punido por nenhum tipo de pecado, e sim é Deus provando e testando a fé de Jó. E aqui, Jó, em forma de lamento, ele responde às acusações dos seus amigos, porque as palavras que eles proferiram contra Jó foram palavras amargas, e eram palavras que estavam longe de ser um consolo para a vida de Jó. Eram acusações sérias acerca do caráter deste homem que Deus declarou que ele era justo, íntegro, e era o homem que se desviava do mal. E é por isso, queridos, que nós não podemos ler esses diálogos de Jó separado desse contexto. Toda a resposta de Jó é dada de acordo com as palavras dos seus amigos. Por isso que quando nós lemos um texto como esse e tiramos ele desse contexto de resposta, nós podemos então interpretar algumas coisas erradas, fora do seu contexto.
e prejudicar também o entendimento da resposta de Jó para os seus amigos. Devemos lembrar que Jó está sendo acusado por eles, sendo difamado por eles. Jó, você pecou, você não é um homem íntegro. Alguma coisa está acontecendo, porque para os amigos de Jó, o que funcionava era a teologia da retribuição, como também nós vimos na mensagem anterior, de que se você faz o bem, você é bem recompensado. Se você faz o mal, a ira de Deus vem sobre você. Então, logo, Jó, ele fez alguma coisa má e ele está sendo punido por causa dos seus pecados. E sabemos que não foi por isso que Jó estava passando por todo esse sofrimento. Então, irmãos, os discursos de Jó, as palavras que Jó ele profere também aos seus amigos, são palavras carregadas de sentimento. Jó, por meio da poesia, ele está expressando a sua dor. E não tem um tipo melhor para expressar a dor do que uma poesia, não é verdade? Quantos consolos os poetas sentem quando faz uma poesia expressando os seus sentimentos, e aqui Jó está fazendo o mesmo, expressando a sua dor por meio de poesia, carregadas de sentimento, de dor, de angústia, de um homem desesperado que está buscando aqui uma resposta de Deus e não encontra. E é por isso, queridos, que nessa noite eu quero ver com os irmãos aqui 3 sentimentos de Jó. Vamos perceber que Jó, ele expressa em seus discursos 3 tipos de sentimento. E eu quero tratar com vocês essa exposição com base no seguinte tema: os sentimentos de Jó durante o dia mau. Os sentimentos de Jó durante o dia mau. E o primeiro sentimento que nós vemos aqui, queridos, é o sentimento de abandono. Jó, ele se sente abandonado por parte de Deus. Isso nós observamos a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Eu convido você a manter a sua Bíblia ou o seu celular aí ligado nesse texto. E ao demonstrar esse sentimento, Jó, ele começa a pedir aos seus amigos, a clamar aos seus amigos por compaixão, como nós vemos aí no versículo 2, quando ele pergunta aos seus amigos: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Jó, ele chama os seus amigos, ele clama aos seus amigos por compaixão, dizendo: as suas palavras estão me machucando demais. As palavras de vocês não estão sendo para mim um consolo, e sim uma angústia para a minha alma. A minha alma está sendo carregada de tormento por causa das suas palavras. Até quando vocês vão continuar afligindo a minha alma? Esta é a pergunta de desespero de Jó. Porque apesar do sofrimento de Deus, Jó ainda estava sofrendo por causa das palavras dos seus amigos. Apesar de toda a sua perda, apesar de toda a sua dor, ainda as palavras dos seus amigos afligiam, atormentavam a alma de Jó. E apesar, queridos, de ser acusado também pelos seus amigos, como está aí no versículo 4 e versículo 5, por estar sofrendo por causa de algum tipo de pecado, Jó, ele afirma que se ele cometeu algum erro, se ele cometeu algum tipo de pecado, isto caberia somente a ele e a Deus, e não aos homens. E esta é a dura resposta que Jó, ele dá aos seus amigos. Versículo 4, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficaria o meu erro. Se eu pequei contra Deus, se eu cometi algum tipo de pecado, isso cabe somente a mim, não a vocês. Vocês não são os legisladores entre eu e Deus. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que para os amigos de Jó, a única resposta para esse sofrimento era o seu pecado. É por isso que eles batem nessa tecla. Jó, você pecou contra Deus. Você errou, Jó. Tem algum pecado oculto aí? Então Jó oferece essa resposta dura aos seus amigos. Se eu pequei, meus amigos, isso cabe somente a mim e ao meu Deus, e não a vocês. Vocês que querem se fazer entre o homem e Deus legisladores. E então, queridos, depois de
pedir aos seus amigos compaixão, de clamar aos seus amigos por compaixão, então Jó, ele se dirige a Deus. A partir do versículo 6. Porque Jó está dizendo o seguinte: olha, se eu estou nessa situação, se vocês estão me acusando, se vocês estão me afligindo com tais palavras, isso é por causa de Deus. Porque Deus está me tratando como um opressor, como um pecador. Deus está me oprimindo. Esta é a fala de Jó aos seus amigos, que a consequência de todo esse estado de Jó é de Deus. E isso é interessante, queridos, nós lembrarmos sempre quando lemos um livro de Jó. Jó não atribui a culpa do seu estado a nenhum homem, nem ao diabo, e sim a Deus. Observe comigo o versículo 6, o que Jó diz: sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com sua rede me cercou. Aqui Jó, do versículo 6 até o versículo 12, vai começar a expressar por que ele sente que foi abandonado por Deus. Por que ele carrega esse sentimento? Por que ele demonstra esse sentimento de que foi abandonado por seu Deus? Em primeiro lugar, que ele afirma que Deus o cercou de todos os lados. Não há mais saída para mim. Deus não deixou nenhuma porta de escape. Ele me cercou. Ele está me tratando como um opressor. Deus está me oprimindo de todas as formas possíveis. Com palavras, com a dor, com a perda. Deus está me oprimindo. Versículo 7, ele declara que Deus não responde mais. Versículo 7, ele diz: eu grito, eu clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. Aquela frase, eu estou batendo na porta dos céus e ninguém abre. E Jó está dizendo: irmãos, pense o desespero deste homem. Eu estou clamando a Deus e Deus não está me ouvindo mais. Eu estou gritando por ajuda, Deus não está me socorrendo. Um homem que estava acostumado a ser íntimo de Deus. E vemos isso lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Diz o seguinte: mesmo que estivesse no meio deles, no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então vemos em Ezequiel, Deus dando um testemunho acerca de Jó, da sua intimidade com Jó, ao ponto de que, se mesmo que Jó estivesse naquela cidade, que era aqui, a cidade de Israel, Deus não salvaria aquela cidade, apenas o seu servo Jó, Daniel e Noé. Olha o nível de intimidade que este homem tinha com Deus. No próprio livro, no capítulo 12, versículo 4, Jó lhe relata que ele invocava a Deus e Deus o respondia. Irmãos, todos os dias pela manhã, Jó oferecia sacrifício a Deus, Jó ele tinha esse relacionamento com Deus e de repente tudo isso acabou. E no momento que ele mais precisava de Deus, Deus estava em silêncio. No versículo 8 e versículo 9, ele também começa a dizer que as portas estão fechadas. Versículo 8 diz: o meu caminho, ele fechou, e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. O que eu vou fazer? Esse Deus me cercou por todos os lados, ele fechou as portas. Imagine, você é uma casa com apenas uma saída, começa a ter um incêndio e aquela porta é trancada. Não tem mais saída. E é este sentimento que Jó tem em seu coração. Deus fechou as portas. E não há quem possa abrir essas portas. Ele colocou trevas em meu caminho. E o que eu vou fazer? Eu estou cercado por todos os lados. E agora do versículo 10 até o versículo 12, ele usa aqui uma linguagem, através de metáforas. Jó ele começa a expressar como que Deus, ele acha que Deus o abandonou. Por que ele carrega esse sentimento? Versículo 10 até o versículo 12 vai dizer: arruinou-me por todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore
inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. 3 coisas Jó está dizendo aqui. Primeiro, que Deus o cercou de todos os lados, então acabou a esperança. Que Deus tirou a sua esperança como se arranca uma árvore. E que Deus também colocou ele na conta dos seus adversários. Na lista dos inimigos de Deus, meu nome está lá, é isso que Jó está dizendo. Ele está falando aos seus amigos, olha o que Deus fez comigo. E o sentimento de Jó aqui, meus irmãos, é de abandono. Deus me abandonou. Deus me deixou para morrer. O que eu posso fazer? Ele me cercou por todos os lados. Acabou minha saída. Mas é interessante, como eu falei aqui no início, que Jó ele atribui isso a Deus. Porque Jó, ele crê na soberania de Deus. E queridos, essa é uma teologia que custa muito caro para nós, que somos reformados. Crer na soberania de Deus, para nós que somos reformados, é um custo muito alto. Porque se nós cremos que Deus é soberano, que todas as coisas da nossa vida é de fato governada por Deus, então o diabo não tem poder contra a nossa vida. O diabo não tem autoridade para tocar nem sequer em um fio do nosso cabelo. E todas as coisas que acontecem nesse mundo é por ordem de Deus. Então, por isso que quando veio o vírus, a Covid, falamos, isso foi Deus que enviou, foi da vontade de Deus. E as pessoas assustam, algumas pessoas dizem que não, que esse Deus, como diz o deísmo aberto, não, que Deus ele apenas criou o mundo e jogou a chave fora e foi descansar em outro lugar. Ou que Deus, ele não conhece o futuro, ele é como qualquer um de nós, ele apenas criou. Ele apenas tem um poder de criar, mas ele não consegue prever essas coisas. Mas nós não cremos nisso, nós cremos na soberania de Deus. E se algo acontece em nossa vida, nós cremos que foi da vontade de Deus. E que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas custa caro, queridos. Porque para Jó está em conflito. Imagine um homem que tinha um relacionamento com Deus, agora está vendo Deus como um adversário. Ou vice-versa, Deus está vendo ele como um adversário. E ele está aflito, perguntando, o que está acontecendo? E não está vendo nenhuma resposta. A conversa, o diálogo que houve nos céus entre Deus e Satanás, Jó não sabe disso, Jó não teve conhecimento desse diálogo que teve entre Deus e Satanás. Ele está desesperado, em busca de uma resposta. E os seus amigos também não ajudam. Mas ao invés, queridos, de ser abandonado, como Jó acha que foi abandonado por Deus, Jó estava sendo aprovado por Deus. A cada dia, nós não sabemos se o sofrimento de Jó durou 1 mês, 1 ano, 2 anos, não sabemos o tempo. Mas a cada dia que Jó passava pelo seu sofrimento, Jó estava sendo aprovado por Deus. E todo esse tratamento, toda essa situação, era para um fim proveitoso na vida de Jó. E para mostrar, queridos, que a motivação de Jó em buscar a Deus não era apenas porque Deus o abençoava, e sim porque ele servia a Deus, porque Deus de fato ele é. E Deus é soberano, e Deus é grande, Deus é o único Senhor. É por isso que Jó adora esse Deus. Não porque Deus o abençoava, porque só existia apenas um único Deus. Meu querido, já parou para pensar se Deus resolver tirar a sua saúde? Se Deus resolve mexer com as suas finanças, qual será a sua reação? Não estou dizendo que Deus ele tem prazer em fazer o seu servo sofrer de forma alguma. De forma alguma. Mas se ele resolver provar sua fé dessa forma, não com esse sofrimento, que Deus nos livre desse sofrimento.
Porque eu creio que não houve nenhum homem na terra que sofreu como Jó. Eu acho que não. Nunca haverá, eu creio. Mas, irmãos, tudo isso para mostrar que a fé de Jó em Deus não estava baseada em suas posses, nas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dele, e sim porque Deus é. Tem uma frase naquele filme, Deus Não Está Morto, que eu sempre lembro, que diz assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa frase sempre é repetida nesse filme, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Será que diante das dificuldades teremos força para dizer isso? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Queridos, com essa fé, qualquer fogo queima, nós não iremos passar pelo sofrimento. Mas com uma fé baseada em Cristo, como aquele homem que constrói a sua casa na rocha, pode vir qualquer tempestade. Nós passaremos glorificando a Deus. E talvez fazendo algumas perguntas como Jó, tendo às vezes até o mesmo sentimento: sabe que Deus esqueceu de mim? Mas depois essa fé é fortalecida. E a conclusão que Jó chega aqui, irmãos, é que Deus está tratando ele como um inimigo. Essa é a conclusão de Jó. Deus me colocou na lista dos seus inimigos. Eu estou sendo tratado como um inimigo de Deus. Mas sabemos, porque temos o livro em nossas mãos, que Deus, na verdade, está satisfeito com ele. Porque ele está sendo aprovado diante das dificuldades. Então este é o primeiro sentimento de Jó. Durante o seu dia mau. Ele acha que foi abandonado por Deus. Mas na verdade está sendo aprovado pelo Senhor. O segundo sentimento de Jó, temos aí do versículo 13 até o versículo número 22. Onde Jó demonstra que ele está sendo isolado pelos seus amigos e por todos que estão à sua volta. O segundo sentimento de Jó é um sentimento de isolamento. E novamente Jó atribui este isolamento a Deus. Pois se Jó não estivesse naquele estado, irmãos, ninguém o isolava. Ninguém teria a audácia de se afastar de Jó, porque, como lemos no capítulo 1, ele era um homem muito rico, cheio de posses. No versículo de 13, Jó diz: pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Por causa da minha situação, que Deus colocou sobre mim, os meus amigos se afastaram. E qual é a diferença, Wesley, do sentimento de abandono para o sentimento de isolamento? Há duas figuras que vai nos ajudar a compreender isso. Primeiro, que o sentimento de abandono, imagine uma imagem bem cruel, quando uma mãe, ela deixa uma criança recém-nascida na lata do lixo. Isso é um abandono. A pessoa está jogada às traças, sem nenhum tipo de suporte, nada. Está abandonada. Era este o sentimento de Jó. Eu estou sozinho nessa luta. Não há ninguém a meu favor. Este é o seu sentimento. O isolamento, vamos aqui lembrar com bastante tristeza do tempo da Covid-19. Aquelas restrições. Onde tivemos que ficar em casa, sem visitar os nossos amigos, até mesmo o esposo foi separado da esposa. Uma situação triste. Estávamos isolados, não abandonados. Tínhamos comida, tinha provisão, tínhamos ali algum socorro. Diferente. E também o isolamento, queridos, ele é causado por algum tipo de circunstância. E a circunstância que Jó estava se sentindo isolado é exatamente o seu estado. E ele começa a dizer aqui por que as pessoas estavam se distanciando dele. O estado de Jó fazia com que as pessoas não quisessem ficar perto dele. Sabe, crianças, quando vocês estão querendo brincar numa rodinha e os amiguinhos fecham assim a roda e vocês não conseguem entrar? Um sentimento terrível. Ou quando os adolescentes costumam brincar de
Disse, ó, vamos brincar de isolar aquela pessoa, para ele pensar que a gente está com raiva dele. Vamos fazer essa brincadeira. Eu sei que vocês fazem isso, eu sei. Eles ficam brincando assim, vamos isolar fulano para ela se sentir mal um pouquinho, depois a gente abraça ela. Isso é terrível. Era assim que Jó se sentia. E ele começa a descrever isso. No versículo 13, os seus irmãos, os seus conhecidos estão se afastando dele. E aqui é a primeira vez que os irmãos de Jó são mencionados. Eles são mencionados se afastando de Jó, e no final do capítulo 42, eles são mencionados se aproximando de Jó, quando Deus restaura a sua saúde. No versículo 14, Jó vai dizer que os seus parentes estavam também, desistiram dele. Esse termo desamparar, que está aí na Bíblia, queridos, é um termo muito forte. Significa que as pessoas desistiram de Jó. Eu não quero mais saber deste homem. Este homem é desprezado, olha a situação. Eu não quero saber dele. Versículo 15, vai dizer que os hóspedes, aquelas pessoas que Jó estendeu a mão e recebeu com toda honraria, agora o desprezam. Já imaginou você um dia estender a mão para alguém? E quando você estiver precisando dessa pessoa, ela virar as costas? Isolamento total. Versículo 16, até pelos servos, Jó, ele está sendo isolado. 16 diz, chamo o meu criado, ele não me responde. Meu servo não me responde. Me desprezam. Até as crianças, no versículo 18, zombam de mim. Queridos, aqui é o estado mais deplorável para um homem como Jó, que era muito honrado. Ele agora está sendo zombado pelas crianças. Sabe o que isso significa? Nem os pais repreendiam as crianças por zombarem de Jó. Os pais, pode zombar disso aí, isso é um qualquer. E agora Jó vai contar um pouco da sua situação. A partir do versículo 19. Todos os meus amigos íntimos me abominaram. Não eram pessoas qualquer, meus amigos íntimos, pessoas que comiam na minha mesa, pessoas que estavam ao meu lado, essas pessoas me isolaram. Não querem mais saber de mim. Se mantêm longe de mim. Eu chego perto, elas se afastam. Isolamento por causa dos seus amigos. E, queridos, Jó, ele finaliza o seu lamento, mais uma vez, pedindo aos seus amigos compaixão, como está escrito aí no versículo 21 e 22. Ele clama aos seus amigos por misericórdia, dizendo, compadecei-vos de mim, amigos meus. Aqui é um grito de socorro, meus irmãos. Compadecei-vos de mim. Já não basta Deus com a sua mão pesada, agora vem vocês com tais palavras. Irmãos, sabe o que Jó está retratando aqui, mostrando aqui para nós? Que no dia mau, durante o dia mau, de fato, nós iremos passar por algum tipo de isolamento. Em algum momento no leito do hospital estaremos sozinhos, sem ninguém ao nosso lado. Em algum momento das nossas vidas, o nosso cônjuge não vai poder ver a nossa dor, ninguém vai conseguir enxergar a nossa dor, vamos passar por esse sofrimento sozinhos. Mas também não significa, irmãos, que nós devemos nos isolar durante o dia mau. Devemos procurar por pessoas, por irmãos, que estendam as suas mãos para nos ajudar. Como lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15 diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Meu querido, diante do sofrimento do seu irmão, qual está sendo a sua atitude? Diante da miséria do irmão, do seu próximo, talvez seja o irmão aqui da igreja, ou até os que estão fora, seus amigos próximos, diante da dor dessas pessoas, qual está sendo a sua atitude? Quando alguém relata algum tipo de sofrimento para você, algum tipo de dor, qual é a sua atitude, meu irmão? Eu vou orar por você.
Meu irmão, estou junto com você nessa luta. Ou é aquele tapinha nas costas tradicional? Meu irmão, Deus está contigo, vai dar tudo certo. Como nós estamos nos comportando, queridos, diante da dor do nosso próximo? Os amigos, os parentes de Jó, todo mundo se isolaram dele. E sabe qual é a notícia, queridos? Todos nós vamos passar, infelizmente, por um dia mau. Pode ser em um grau menor ou em um grau maior. E nesses momentos vamos precisar de alguém, dos nossos irmãos, para chorar, para lamentar, e não de acusadores, não de pessoas que querem apenas estar com a gente quando tudo está bem. Não seja uma dessas pessoas. Seja um amigo verdadeiro, um irmão que ama, que de fato expressa o amor de Cristo. Isso faltava na vida de Jó. O terceiro sentimento de Jó, irmãos, e o último, é um sentimento de esperança. Isso do versículo 23 até o versículo de número 29. De uma forma bastante assustadora, posso assim dizer, Jó de repente dá um salto de fé. De repente a coisa muda. Parece que Jó tem um surto. Mas na verdade, Jó ele não surtou. Na verdade, Jó, ele lembrou do seu Deus. Ao Deus que ele serve. E aqui, irmãos, ele foi tomado por um sentimento de esperança. Um sentimento de esperança pelo seu Redentor, seu Salvador. Esse sentimento que brota no coração de Jó, ao perceber que os seus amigos não vão dar nenhum tipo de ajuda a ele, ao perceber que os seus parentes o isolam, ao perceber que os seus amigos estão se afastando cada vez mais dele, ele até faz aqui um gesto, um pedido, um desejo também de desespero, a partir do versículo de número 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, eu quero que as minhas palavras sejam escritas, para que elas sirvam de testemunho para mim, porque caso eu morrer, essas palavras vão estar registradas dizendo ao meu favor, que eu não fiz o que era mal perante o Senhor, que eu estou sofrendo, mas eu não sei por que o motivo, e esses amigos estão me acusando, dizendo que eu pequei. Eu quero que as minhas palavras sejam registradas. É um testemunho em favor à sua honra. É isso que ele está pedindo. Mas, queridos, Jó, além, muito além do que palavras, ele expressa sua confiança no Senhor ao dizer, a partir do versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, ele está convicto que o seu Redentor se levantará em seu favor. E a pergunta que fica é, que Redentor é esse? Que pessoa é essa? No capítulo 16 do livro, no versículo 19, Jó ele diz o seguinte, já agora, a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Então, diante desse versículo, Jó ele diz que o Redentor dele vive no céu, que o Redentor dele é uma testemunha a seu favor e advoga ao seu favor. Defende a sua causa. E o termo Redentor, queridos, esse termo, ele também significa resgatador. Na lei de Israel, a família ela tinha o direito de um resgatador, que era o parente mais próximo dele. E esse resgatador, quando a família ela passava por algum tipo de aflição, um exemplo aqui, se alguém da família fosse morto, ou se toda a família fosse morta, esse resgatador, ele tinha o direito de vingar por toda a família. Era um direito dado à família, para que o nome dessa família fosse preservado. Ou, como aconteceu, vemos aí no livro de Ruth, onde Noemi, ela perdeu todos os seus filhos, perdeu também o seu marido, e Boaz era o resgatador de Ruth, de
Noemi. Então, o Boaz casa com Ruth, sendo então ele cumprindo esse papel de resgatador, de trazer de volta a honra à família de Noemi. E aqui, Jó, ele crê que tem alguém que fará isso por ele. Só que esse resgatador, esse redentor, não era nenhum tipo de seus amigos, não eram seus amigos, não eram os seus familiares. Esse redentor era o próprio Deus para Jó. Pois esse título também é dado ao Senhor, lá no livro, queridos, de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Deus, por meio de Moisés, diz assim ao povo de Israel: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse título era dado ao próprio Deus de resgatador, aquele que vem em nosso favor, aquele que vem lutar a nossa causa. Então, queridos, o redentor para Jó não eram os seus amigos, não eram as palavras dos seus amigos, era o próprio Deus. Ele está dizendo: o meu redentor vive. Eu posso até morrer, mas o meu redentor, ele vive. E ele vai ser uma testemunha ao meu favor, ele vai me defender diante de toda essa causa, pois o meu redentor vive. E nós, irmãos, nós cremos em um Deus que existe em 3 pessoas. Nós cremos na Trindade. Nós cremos no único Deus vivo, e esse Deus verdadeiro, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os 3 têm a mesma substância, têm o mesmo poder, a mesma glória. E nós sabemos muito bem quem é o resgatador. Quem é na Trindade que assume esse papel de vir resgatar o seu povo? É a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós para carregar as nossas dores, com todo o seu amor, com toda a sua graça e com toda a sua misericórdia. Eu pergunto a vocês, irmãos, quem pode livrar o homem das mãos de Deus? O próprio Deus. É por isso que Jó diz que o seu Redentor é o próprio Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará ao meu favor. Quem poderia livrar Jó do dia mau? O próprio Deus. E ele tem confiança nisso. É por isso que vem esse sentimento de esperança. Porque Jó, ele conhece o seu Deus. E sabe que isso não irá encerrar assim a sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, ai de nós se não fosse o nosso Redentor Jesus Cristo. Como estaria a sua situação hoje diante de Deus se não fosse o Senhor Jesus? Quem poderia aplacar a ira de Deus se não fosse o sangue de Cristo? É por isso que as pessoas, quando forem lançadas no inferno, sofrerão por toda a eternidade a ira de Deus. E é por isso que naquela cruz, a última gota de sangue foi derramada em nosso favor, por causa da nossa miséria, por causa dos nossos pecados. A ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre o nosso Redentor Jesus Cristo. E hoje podemos dizer que somos salvos, graças à obra de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jó, então, ele encerra o seu discurso com uma advertência aos seus amigos. Versículo 21. Desculpa, queridos. Versículo 28 e 29. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada. Porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Meus amigos, existe um juízo. O que vocês estão fazendo são levantando informações falsas contra mim. Cuidado com o juízo. Jó ainda alerta aos seus amigos, com palavras duras, sim.
Mas ele encerra esse lamento com esperança, dizendo: o meu Redentor vive. Às vezes, queridos, durante o dia mau, vários sentimentos vão surgir. Desespero, ira, abandono, isolamento. Mas saiba, jamais perca a sua esperança, meu irmão. Jamais devemos perder as esperanças, porque a nossa esperança não é a última que morre, como algumas pessoas dizem. A esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança está viva, pois a nossa esperança é Cristo. A melhor alegria que temos é poder acordar e dizer: o nosso Jesus ressuscitou. Ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu sei que um dia eu verei o meu Senhor e estarei para sempre com ele. Esta é a esperança que deve, queridos, brotar em nossos corações todo dia. Eu verei a Deus. Eu estarei com o meu Senhor para sempre. Irmãos, diante dessa exposição, quero deixar apenas 3 aplicações bem rápidas para os queridos. Primeiro, querido, seja um consolador. Suas palavras edificam ou destroem aqueles que estão ao seu redor? Digam palavras que edificam. Carregue a sua boca de versículos para que você possa abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Seja um consolador, não seja um destruidor de almas, de vidas. Seja uma pessoa dócil, uma pessoa que possa, de fato, com a palavra de Deus, exortar aqueles que estão aflitos, precisando de uma palavra de esperança. Também, irmãos, não faça das coisas os seus ídolos. De manhã, creio que a lição foi idolatria aqui, o pastor advertindo sobre idolatria. Não faça das coisas os seus ídolos, porque se você fizer das coisas os seus ídolos, você vai ficar sem esperança. A sua vida, você vai pensar que é os seus bens que podem te dar esperança, que é o dinheiro que te faz feliz, que é o seu marido que te faz feliz, que são os seus filhos que te fazem feliz. Não, não é isso, é Cristo. É Cristo. Então não faça das coisas os seus ídolos. Não faça. Terceiro, queridos, exercite o seu amor ao próximo. Ame mais as pessoas, com o amor que Cristo derramou sobre o seu coração. João disse: nós não podemos amar o nosso irmão que a gente vê. Como nós iremos amar a Deus que nós não vemos? Ame.